Se você sonha em ter um parto normal, assim como eu sonhei, não cometa esses erros. Eu vou te contar nesse vídeo, através da minha experiência de tentativa de indução de parto que durou uma semana e não teve sucesso, quais foram os erros que eu cometi e que eu não faria de novo se eu quisesse ter o parto normal. Eu sou a Lid e nesse canal eu falo sobre maternidade real de uma forma leve. Seja bem-vinda! Para começar, eu vou falar quais são os 5 erros e depois eu vou falar sobre cada um deles e o porquê da minha opinião sobre isso. Primeira coisa, romantizar e criar uma expectativa muito alta sobre o parto normal. Não cuidar da alimentação e deixar o autocuidado de lado. Não confiar no seu corpo e no processo. Deixar a ansiedade e o medo tomar conta de você. E por fim, pedir a opinião da doula ou de qualquer outra pessoa que não seja o seu parceiro ou o pai do bebê. Então vamos começar falando sobre a romantização e a expectativa com o parto normal. Porque eu acho que isso foi um dos erros que eu cometi que fez com que eu não tivesse sucesso com o parto normal. Desde o início da minha gestação, eu pesquisei muito sobre o parto normal. Eu já sabia que eu queria o parto normal, mas eu tinha pouco conhecimento sobre isso. Então, depois que eu engravidei, eu comecei a estudar, assistir muitos vídeos, relatos de parto, ler livros e tudo que eu podia fazer, buscar informação sobre o parto normal, eu fiz. Assisti aquele documentário Renascimento do Parto, recomendo para quem deseja também, porém com uma ressalva. Não estude somente sobre o parto normal. Esteja também aberta à cesárea, esteja aberta à indução, porque as coisas não estão sob o nosso controle. A minha expectativa e a romantização que eu fiz sobre o parto normal me levaram a tomar decisões precipitadas que fizeram com que eu não conseguisse ter o parto normal. No meu relato de parto, um vídeo que já tem aqui no canal, eu conto mais detalhes sobre o que aconteceu. Resumidamente, quando eu estava com 38 semanas, eu recebi a recomendação médica de induzir o parto, porque o meu bebê já estava com um peso alto e havia possibilidade dele passar dos 4 quilos caso eu chegasse nas 40 semanas ou eu esperasse entrar em trabalho de parto espontâneo. E essa recomendação foi baseada no fato de que aqui na minha cidade, o parto normal só é possível para bebês com até 4 quilos. Se o seu bebê tiver acima de 4 quilos, você é levado direto para a cesárea e eles não te dão a possibilidade de escolher pelo parto normal, mesmo que você chegue no hospital com trabalho de parto ativo. E essa era uma das minhas preocupações desde o início da gestação, porque geneticamente o meu bebê já tinha uma tendência a ser acima da média. Então, quando eu estava com 38 semanas e passei por uma consulta, eu recebi essa recomendação porque meu bebê já estava com 3,5 kg. E a médica me perguntou se eu queria o parto normal. Eu respondi que sim, e ela falou, olha, então eu recomendo que você comece a induzir a partir de amanhã, porque senão seu bebê vai passar dos 4 quilos quando você chegar às 40 semanas ou esperar o trabalho de parto acontecer espontaneamente. Então eu só tomei a decisão de começar um processo de indução porque eu queria muito ter o parto normal. Se eu não tivesse essa expectativa tão alta, eu poderia ter esperado entrar em trabalho de parto espontaneamente e caso chegasse lá no momento e não fosse possível realizar o parto normal, eu estaria aberta à cesárea. Mas eu tinha romantizado tanto esse momento e criado uma expectativa tão alta que eu optei por iniciar um processo de indução do que perder a oportunidade de fazer o parto normal. E no fim, isso culminou que eu não tive nem o parto normal, nem o parto natural e muito menos entrei em trabalho de parto. Hoje para mim é mais tranquilo falar sobre isso, mas o meu bebê hoje já tem 1 ano e 4 meses. Então eu já elaborei todo esse processo, né? Eu fiz muitas reflexões sobre ele, porque foi um processo muito difícil e que me gerou muitas frustrações. Segundo ponto, não cuidar da alimentação e deixar o autocuidado de lado. Por que isso é tão importante na minha opinião? A alimentação, a gente sabe que é importante para a saúde da gestante, mas a gente não faz ideia do quanto a nossa alimentação é importante para a saúde do bebê. Eu digo isso porque no meu caso, eu pensava na alimentação saudável muito mais por uma questão estética, por querer voltar ao meu corpo depois do parto de forma mais rápida, para não engordar tanto. Mas eu não imaginei que isso ia influenciar tanto na saúde do meu bebê e no peso do meu bebê.
Foi justamente o peso do meu bebê que fez com que todo esse processo acontecesse. A recomendação da indução, a minha decisão por iniciar o processo de indução, e isso tudo porque eu não cuidei da minha alimentação durante a gestação. No início da gestação, eu até comecei a me cuidar, procurei uma nutricionista, eu já era uma pessoa ativa, então eu continuei ativa. Só que como nem tudo é do jeito que a gente espera, quando eu entrei no segundo trimestre, eu precisei fazer uma cirurgia de remoção de câncer de pele no nariz. E isso abalou muito meu emocional. Eu fiquei com a autoestima abalada, eu fiquei um tempo em recuperação, né? Hoje eu tô com uma cicatriz maravilhosa perto do que estava naquela época. Então isso foi muito pesado para mim. E com isso eu fiquei com o emocional destruído. Então minha alimentação ficou desregulada, eu precisei ficar um tempo sem praticar atividade física até a recuperação da cirurgia e depois eu acabei abandonando totalmente, deixei o autocuidado, não cuidei da minha saúde mental e emocional. Essa foi uma situação que não estava sob meu controle. A cirurgia que eu precisei fazer, a forma como isso me abalou, tudo isso estava fora do meu controle. Mas eu poderia ter dado mais atenção para o meu autocuidado e para a minha alimentação. Mas realmente foi algo que eu acabei deixando de lado e que acabou prejudicando muito todo o processo, fazendo com que lá no final o meu bebê estivesse com um peso acima da média, o que fez com que eu recebesse a recomendação de indução e tomasse decisões precipitadas por causa disso. O terceiro erro que eu cometi foi não confiar no processo e no meu corpo. E eu trabalhei muito isso durante a minha gestação. Eu fiz yoga para o parto, eu mantive uma conexão com o meu bebê, mas também, como eu falei, eu fui muito abalada emocionalmente com as situações que eu passei. Mas quando está chegando muito próximo do parto, a ansiedade e o medo tomam conta. E aí já entra o quarto ponto que eu ia falar, que eu deixei que a ansiedade e o medo tomasse conta. Por não estar confiante no processo, por não estar confiante no meu corpo, de que eu seria capaz de ter o parto normal ou natural. Quando a gente deixa o medo e a ansiedade tomar conta, a gente acaba tomando decisões precipitadas. E foi o que aconteceu. Eu tomei a decisão de começar as tentativas de indução em casa, orientada pela enfermeira obstétrica que eu tinha contratado. E isso foi gerando cada vez mais ansiedade, né? Porque eu já estava nesse processo em casa. Quando eu cheguei no hospital para iniciar o processo de indução hospitalar, eu já estava em uma semana ali de expectativa e frustração, esperando acontecer alguma coisa e nada acontecia. Então, a ansiedade e o medo foi tomando conta de mim de uma forma e eu já não conseguia mais confiar no processo, eu já não conseguia mais confiar no meu corpo, desde o momento daquela consulta que a médica me recomendou que eu iniciasse um processo de indução. E o mais irônico é que durante toda a gestação eu estudei sobre os processos de indução, mas eu tinha um certo preconceito, eu queria o parto totalmente natural. Não queria nenhum tipo de intervenção, mas quando a médica falou para mim que se eu quisesse o parto normal, eu ia ter que induzir, eu esqueci tudo que eu tinha estudado, eu esqueci todo o trabalho que eu tinha feito na yoga para o parto, de confiar no meu corpo, de confiar no processo, e comecei a entrar num ciclo de ansiedade, além dos desconfortos da gestação também, que no finalzinho da minha gestação foram bem difíceis, eu fiquei muito inchada, estava com muitas dores. Então isso tudo faz com que a ansiedade e o medo tomem conta de tudo. E a gente esquece tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente estudou, tudo que a gente se preparou ao longo dos 9 meses de gestação, tudo isso vai por água abaixo. Nesse momento, a gente precisa de um apoio emocional muito grande do nosso parceiro ou das pessoas mais próximas, talvez uma amiga, da mãe, de quem está te acompanhando de verdade de perto. Principalmente o parceiro, né? Se for o pai do bebê, principalmente. De uma pessoa que esteja de fora, olhando para a situação e que esteja conectado com você e com o seu sonho, a ponto de te ajudar a não tomar decisões precipitadas. Que te ajude a manter a confiança no processo e no seu corpo, que seja o seu equilíbrio quando você está totalmente desequilibrada. E por fim, o último erro que eu acho que eu cometi e que eu não faria novamente foi pedir a opinião da doula. Quando eu estava no finalzinho da gestação, eu deixei de sentir a minha intuição, o meu corpo e passei a confiar em uma terceira pessoa. A doula, ela foi importante na minha gestação
porque ela me ajudou no processo de fazer com que meu parceiro compreendesse a importância do parto normal para mim, o quanto seria mais saudável, porque ele tinha muito medo do parto normal. E ele queria que eu fizesse cesárea desde o início. Então, quando eu contratei a doula, ela me ajudou muito nesse processo de fazer ele entender a importância do parto normal para mim e porquê da minha escolha. Mas quando chegou lá na reta final, que eu precisava do apoio emocional que ela deveria me dar, ela deixou a desejar, porque ela tinha uma expectativa tão alta quanto a minha, que eu fosse mais uma gestante que ela cuidou e que teve um parto de sucesso. E por que eu pedi a opinião dela? Eu queria fazer uma pequena viagem quando eu já estava no finalzinho, com as 38 semanas, e eu não tinha certeza se eu podia viajar ou não, então eu fui pedir a opinião dela. Então, acho que o problema não foi nem tanto pedir a opinião dela, foi deixar de confiar em mim e na minha intuição nesse momento. Porque quando eu pedi a opinião dela, eu coloquei um olhar de fora sobre mim. E esse olhar de uma pessoa que não estava conectada comigo, estava influenciado por coisas que ela tinha passado. Porque ela tinha passado pela perda de um bebê, de uma gestante que ela estava acompanhando há pouco tempo. Então ela estava também dominada pelo medo. E de certa forma ela transferiu esse medo para mim quando ela me recomendou que procurasse a emergência para ver se estava tudo bem para eu fazer essa viagem que eu queria fazer. Tudo isso foi fazendo com que eu tomasse decisões que eu não teria tomado se eu tivesse confiando no processo e esperando o momento certo. Nos dias que eu estava lá no hospital, também já em processo de indução, a presença dela também fazia com que eu tivesse uma expectativa ainda maior de conseguir ter o parto normal. E a gente sabe que a ansiedade e o medo são inimigas do relaxamento, que é o que a gente precisa para conseguir se conectar com o nosso corpo, com o bebê e entrar em trabalho de parto espontaneamente. Pode ser que mesmo que eu não tivesse tomado nenhuma dessas decisões, eu tivesse o mesmo resultado, que foi a cesárea. No entanto, eu poderia ter esperado o momento certo e ter entrado em trabalho de parto espontâneo, ainda que depois disso eu não pudesse seguir. Então, depois de passar por toda essa experiência, elaborar tudo isso durante todo esse tempo, refletir, curar minha frustração, hoje eu faria totalmente diferente, que seria estudar também sobre a cesárea, estudar sobre a possibilidade de indução, aceitar isso como uma possibilidade de fato e não romantizar tanto o parto normal e parto natural. Eu ainda quero ter essa experiência se eu tiver a oportunidade de ter um segundo filho, mas hoje eu entendo que as coisas não estão sob o nosso controle e elas podem mudar. E quando eu tentei controlar as coisas, na verdade eu coloquei tudo a perder. E eu focaria muito mais nas coisas que estão sob meu controle, que são cuidar da minha alimentação, do meu autocuidado, cuidar do meu emocional, da minha mente, confiar no meu corpo, confiar no processo, me manter ativa, manter praticando atividades físicas, procurar apoio emocional de pessoas confiáveis que poderiam passar por esse processo comigo. E eu não contrataria novamente a doula, mas esse assunto vai ficar para um próximo vídeo. Então eu espero que a minha experiência possa te ajudar a tomar decisões melhores e que você possa ter o seu parto normal se esse for o seu desejo. Eu espero ter te ajudado com a minha experiência e com as lições que eu aprendi e espero que você tenha o seu momento da forma mais bonita e mais saudável possível. Comenta aqui qual é o seu desejo, se você quer ter o parto normal ou se para você tanto faz ou se para você o parto normal já não é uma possibilidade. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Um beijo e tchau!